Boa noite a todos. Boa noite a todos. É um prazer novamente estamos aqui nas nossas reuniões das quartas-feiras das UTIs integradas. Dessa vez nós vamos ter a presença de um grande amigo, longa data, aí, o Rodrigo Azevedo, que é uma das jovens lideranças aí da medicina intensiva no Norte-Nordeste, e doutor em medicina e coordenador da UTI do Hospital São Domingos, em São Luís do Maranhão, que vai nos falar aí sobre o uso racional dos antibióticos na unidade de terapia intensiva. Rodrigo, fica à vontade, a tela e o microfone são todos seus, seja bem-vindo. Gente, muito obrigado pelo convite para a apresentação. Obrigado, Ciro, Ederlon, Fernando, todos do grupo aí das UTIs integradas. É um prazer poder falar aqui hoje nas sessões clínicas das UTIs integradas. O tema que a gente vai conversar é sobre o uso racional de antibióticos na UTI. É um tema que, apesar de eu vir os últimos 10 anos trabalhando e pesquisando no assunto, é um tema que eu não tenho conflito de interesse. O objetivo dessa nossa apresentação é falar um pouco sobre qual a importância do uso racional de antibióticos na UTI, falar um pouco sobre o que é stewardship de antimicrobianos e como isso deve ser feito nas UTIs, apresentar um pouco de experiência de modelo implementado já, e estimular e, quem sabe, até inspirar a criação de modelos parecidos. Mas eu falei para vocês que eu estou há 10 anos, mais ou menos, nessa estrada de pesquisas e implementação de modelos de uso racional de antibiótico na UTI. Eu vim parar aqui, né? Será que foi realmente ao acaso? Em 2013, eu estava lá no Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva, e aí eu tinha acabado de chegar no Congresso, e na porta do hotel eu encontrei nosso amigo lá, o Frederico Bruzzi, lá de Minas, e o Fred falou assim: "Ô, Rodrigo, você vai estar fazendo o quê?" Eu ia sair aí para procurar alguma coisa para comer e tal. Ele disse: "Cara, olha, vai ter um jantar, os caras vão apresentar aí uma nova tecnologia, você não quer ir?" Noite perdida, né? Não estava fazendo nada, vamos lá. E aí, quando chegou lá, a primeira coisa que eu achei já legal era assim, era um restaurante muito diferente, com várias coisas de antiguidade e muito detalhe nas paredes e tal, tudo muito curioso. Quando chegaram os pesquisadores que iam apresentar a tecnologia, eles eram indianos, assim, então parecia um pessoal meio diferente naquele momento. E aí, quando eles começaram a falar que eles tinham uma tecnologia que conseguia reconhecer bactérias pelo tempo de voo dessa bactéria dentro de um tubo é, é, com carga elétrica, aí eu achei mais fantástico ainda. Poxa, o pessoal vai reconhecer a bactéria pelo peso molecular, pelo tempo que essa bactéria demora para voar dentro desse tubo. Uma noite perdida que, de repente, eu acabei ganhando e muito. Talvez para contextualizar a gente melhor, a gente estava numa época que as coisas na microbiologia ainda eram muito artesanais. A gente fazia teste bioquímico, colocava lá a bactéria, semeava ela na placa de Petri, ia lá no laboratório, colocava na estufa, depois crescia, a gente às vezes cheirava a placa de Petri para ter uma ideia do que ia crescer pelo cheiro da bactéria, ainda que isso não fosse mais uma coisa assim tão padrão. E depois levava para os testes bioquímicos para reconhecer a bactéria. E quando isso tudo estava disponível, nosso microbiologista ia lá e colocava aquilo para a gente num livro, às vezes. E nesse livro ali você checava, cresceu tal coisa e tal.
resistente a isso, aquilo e tal. Só que o tempo passou, daquele 2013, e de repente eu fui embora de São Paulo de volta para São Luís, e quando eu cheguei aqui em São Luís, disseram assim: "Ó, você tem uma nova tecnologia aí que chegou no tal, e a gente queria que você se inteirasse disso aí para de repente ver como é que a gente vai conseguir usar isso no dia a dia, na prática clínica". E essa tecnologia nada mais era do que o mal de TOF, onde o TOF é o Time of Flight, que é aquela tecnologia que aqueles indianos estavam falando ali 2, 3 anos antes no jantar no Rio de Janeiro. E achei aquilo fantástico. Que, puxa, só 2 anos antes eu tinha visto aquele pessoal falando dessa tecnologia, eu achava aquilo tudo tão distante, mas parecia que eu estava na hora certa e no lugar certo. As coisas não eram bem ao acaso. Em 2015, o Obama faz um discurso e lança um decreto onde ele diz assim: "Olha, nós vamos dobrar a verba para pesquisa sobre bactérias multiresistentes nos Estados Unidos". E, de fato, ele dobra a verba e o número de pesquisas a partir daquela data, com os termos stewardship de antimicrobiano, elas crescem de maneira muito importante na literatura. Exatamente, de que problema a gente está falando, né? De que problema é esse de germe multiresistente? A gente, dentro das UTIs, né, e dentro da saúde atual, a gente lida muito com infecções graves. E cada vez a gente vem tendo mais resistência. E essa resistência, a tendência é sempre diminuir a eficácia dos antibióticos que já estão disponíveis. E isso gera uma pressão para que a gente desenvolva novos antibióticos. Só que o desenvolvimento de novos antibióticos e a exposição a novos antibióticos aumenta mais a resistência. E isso novamente diminui a eficácia e pressão novamente para cima da indústria e para cima da pesquisa para o desenvolvimento de novos antibióticos. Só que isso tem um limite, e a gente chegou nesse limite. Em 2020, a Organização Mundial de Saúde lança um relatório dizendo que, olha, as pesquisas atuais dos antibióticos em desenvolvimento, eles são insuficientes para tratar as grandes emergências, os grandes desafios em termos de resistência antimicrobiana. E o que que ela considera como prioridades alta e crítica, né? Bactérias que estão muito no nosso dia a dia da UTI. Acineto, pseudomonas, as enterobactérias resistentes a carbapenêmicos, os enterococos faecium, entre outras, né? E, e isso é interessante e é quase natural, porque à medida que se usa mais antibióticos, por um processo natural evolutivo, a bactéria tende a desenvolver resistência. E quanto maior essa pressão, maior a resistência. Vem muito do uso inadequado de antibióticos. De forma que também a Organização Mundial de Saúde, em 2015, lança um plano de ação global para reduzir resistência antimicrobiana. E dentre essas ações que ela lança, ela coloca que, olha, precisamos ter modelos de uso racional de antibióticos, precisamos estabelecer modelos de gerenciamento de uso de antibióticos que sejam mais eficazes. Nessa mesma época, ela chega a colocar o seguinte, que, olha, a resistência bacteriana ela está entre as principais ameaças à saúde global. Mas, poxa, eu estou lá dentro da minha UTI, né? Como é que isso me impacta, né? Eu acho que isso não tem tanto a ver comigo. Isso aí tem mais a ver com
o uso indiscriminado de antibiótico na agricultura, na pecuária. Eu acho que isso aí não é tanto a minha UTI lá, o meu uso de antibiótico que está fazendo isso. Na verdade, é. A gente, entre os maiores mecanismos de resistência antimicrobiana que temos hoje, é o uso indiscriminado de antibiótico, a exposição cada vez maior a antibióticos dentro da saúde humana mesmo. Para se ter uma ideia, né, 50% dos pacientes hospitalizados, eles vão usar antibiótico em algum momento da internação deles. E quando a gente está falando da terapia intensiva, das nossas terapias intensivas, a gente está falando de 70% de uso, mais de 70% de uso. Em algum momento da internação, nossos pacientes dentro da UTI irão usar antibiótico 70% das vezes. E isso leva a efeitos adversos. Esse uso indiscriminado de antibiótico leva a efeitos adversos. 1 a cada 5 pacientes que faz uso de antibiótico desenvolve algum efeito adverso do antibiótico. Pode ser só diarreia ou efeito gastrointestinal relacionado ao antibiótico, pode ser alguma infecção. Para se ter uma ideia, para cada 10 dias de terapia, 10 days of therapy de antibiótico, a gente sobe esse risco de evento adverso relacionado a antibiótico em 3%. E os antibióticos ainda têm uma característica que é muito, muito única nisso tudo, né? Eles são uma classe de medicação única em comparação a outras drogas. Porque quando eu exponho um paciente ao uso de antibiótico, eu não estou expondo só ele. Quanto mais uso de antibiótico eu tenho na minha unidade, maior o risco de outros pacientes também desenvolverem infecção por germe multiresistente, também desenvolverem infecção por Clostridium. Esse uso indiscriminado é muito elevado, além dos efeitos adversos para o paciente, além de efeito para outros pacientes, efeito indireto para outros pacientes que nem fizeram uso, são responsáveis por um custo muito importante dentro dos nossos sistemas de saúde. Mas na nossa UTI, né, na UTI, de uma forma geral, se o uso de antibiótico ele está relacionado ali ao desenvolvimento de germes multiresistentes, e nossos pacientes têm uma farmacologia complexa, que às vezes é difícil de conseguir prever exatamente como usar esse antibiótico, tanto por alterações de farmacocinética, de dinâmica. Por, por outro lado, nossos pacientes são graves e a gente está ali com uma incerteza de diagnóstico. Às vezes a gente, poxa, eu não tenho certeza se é infecção ou não, mas o paciente é tão grave, deixar ele descoberto de antibiótico, o risco que eu tenho para uma deterioração clínica é muito grande. E a gente acaba, muitas vezes, pecando. Quem nunca, né? Pelo não, pelo sim. E aí a gente acaba levando isso acaba nos levando a 20 a 30% de uso desnecessário de antibióticos dentro dos nossos hospitais e talvez ainda mais dentro da UTI. Esse é um problema que a gente precisa combater, que a gente precisa lutar, mas talvez sem perder o equilíbrio, que é exatamente aí o ponto onde eu acredito que a gente consiga fazer a diferença. E equilibrar de que forma, né? O termo stewardship de antibiótico, ele é um termo que vem sendo cada vez mais utilizado na literatura. E ele tem muito a ver com esse uso racional de antibiótico. O stewardship, numa tradução literal, seria mais ou menos como administração ou mordomia de uma certa coisa, né? O stewardship de antibiótico nada mais é do que um conjunto de ações estruturadas para promover o uso racional de antibióticos e que, quando adotado, resulta em melhora de desfecho dos pacientes, redução de prevalência de germes multiresistentes,
redução de ações relacionadas à assistência em saúde e redução dos custos, principalmente por redução de desperdício. A gente precisa tratar melhor nosso antibiótico, né? E usar os princípios do Five Rights para uso de medicamentos, usando antibiótico para o paciente correto, a medicação correta, no tempo correto, pelo tempo correto, na dose correta e pela via de administração correta. Então, a gente precisa, dentro desses programas, dentro desse uso racional, de melhorar nosso diagnóstico com mais rapidez e precisão, porque isso nos permite descalonar antibiótico. E não adianta ter só essa rapidez e precisão se esse diagnóstico não sair da bancada do laboratório e for para nós lá dentro da terapia intensiva. Então, a gente precisa manter uma estratégia de comunicação bastante adequada e eficiente com a microbiologia dos nossos hospitais. Esse nosso tratamento ele precisa estar direcionado para o germe. Ele precisa considerar aspectos de farmacocinética e de farmacodinâmica dos nossos pacientes, considerando absorção, volume de distribuição, excreção, bem como fatores relacionados. Poxa, será que esse antibiótico é hidrofílico ou lipofílico, né? Num paciente grande queimado, que está perdendo grandes quantidades de líquido pela ferida, quando eu dou um antibiótico hidrofílico, ele perde, ele aumenta o volume de distribuição e perde, excreta antibiótico por aquele líquido? A gente já fez pesquisa sobre isso e sabe que sim. Então, nosso paciente tem muitos pormenores, né? E, da mesma forma, estudar aspectos de, poxa, como é que é a ação desse antibiótico? Eu preciso manter ele mais tempo do MIC ou eu preciso fazer uma maior concentração acima do MIC? Ou será que é um misto das duas coisas? Para eu tentar fazer esse antibiótico da maneira que ele seja mais eficaz. Descalonar sempre que possível, e para ter descalonamento, eu preciso conhecer como eu posso descalonar, não posso simplesmente, não, eu vou fazer descalonamento. Mas, poxa, o que é que eu estou descalonando? Que tipo de bactéria é essa? Qual o perfil de resistência que ela tem? Eu estou descalonando, eu tenho que descalonar com propriedade, né? Avaliação de perfis de resistência, monitorar e ter protocolo de tempo de tratamento. Acabou o antibiótico em fases da lua, gente. 7, 14, 21 dias. Não tem mais isso. Se a gente for para a literatura, a gente consegue dados muito expressivos que nos permitem reduzir muito tempo de antibiótico e monitorar complicações relacionadas. Reduzir tempo de antibiótico, reduzir o uso de antibiótico é a principal estratégia, a estratégia mais eficaz para a redução de bactérias, da prevalência de bactérias multiresistentes. E a gente sabe que reduzir o tempo de uso de antibiótico através de estratégias de descolonamento, elas são também estratégias importantes para reduzir resistência bacteriana. Da mesma forma, uma duração mais curta de antibióticos, além de impactar na resistência, ela não tem impacto em pior desfecho. Ela é segura, é uma estratégia segura e que deve ser utilizada, porque isso não piora a mortalidade. E a gente sabe muito bem disso. Apesar disso, olha, por exemplo, esse estudo de 2020, né? 152 UTIs, 4 continentes, 25% das UTIs tinham protocolos de descalonamento estabelecidos. Mas, apesar disso, a adesão ao descalonamento foi de apenas 16%. Então, a gente está falando, principal fator de prevalência de germe de desenvolvimento de multiresistência, exposição a antibiótico. A gente está dizendo que reduzir tempo de antibiótico reduz esse desenvolvimento de multiresistência.
a gente está dizendo que reduzir esse tempo é seguro, mas mesmo assim, mesmo com todo esse conhecimento e com tudo isso parecendo tão público, a gente ainda não faz. Esse estudo é um estudo já bem antigo, é um estudo de 2009, onde um time de aconselhamento antimicrobiano roda pelo hospital. Olha, esse antibiótico aqui é desse paciente, você pode fazer isso, você pode trocar por isso, você pode reduzir ele, suspender ele. Isso, essa estratégia de aconselhamento, que é uma das estratégias de stewardship que a gente tem, né? Ela reduz, ela em vários estudos, esse é só um deles, ela reduz o tempo de uso inapropriado de antibiótico e reduz também o volume de uso de antibióticos medido pelo DDD, pelo Daily Dose. Da mesma forma, esse outro estudo, ele mostra o seguinte, olha, num hospital ali de 600 leitos, eles conseguiram, através da mesma estratégia de aconselhamento, uma redução do número de dias de antibiótico e uma redução expressiva ali do gasto com antibióticos por dia em cada paciente do estudo. Essas todas essas evidências de que esses times de aconselhamento e estratégias de uso racional de antibióticos são eficazes, fizeram que em 2007 a IDSA, ela lança um guideline com, estratégias para desenvolvimento de um programa institucional de stewardship de antibiótico, onde ela colocava desde estratégias de diagnóstico, de gestão de dados, de aconselhamento, de participação do farmacêutico clínico nesse aconselhamento, estratégias de educação para o uso de antibióticos. Todas essas, todas essas estratégias, alguém pode dizer assim, poxa, Rodrigo, mas a função da CCIH, não? Por que eu tenho que me envolver com isso? Eu sou vista, eu estou lá dentro da UTI, eu estou cuidando de outras coisas, né? É dentro da UTI onde a gente tem maiores volumes de prescrição de antibiótico do hospital. E eu concordo com quando se coloca lá no parrilho, né, que olha, stewardship de antibiótico deveria ser uma competência fundamental do médico intensivista. Acho que não tem como o médico intensivista não só sair prescrevendo bem antibiótico, mas prescrever bem antibiótico no sentido mais global da coisa. Não adianta eu olhar aquele paciente e achar que eu estou fazendo um grande trabalho sem olhar lá os 5 certos da prescrição de um antibiótico, sem eu me preocupar com resistência de uma forma mais geral. E foi isso que a gente fez nos últimos 9 anos, desde 2015, quando começou a desenvolver um programa de stewardship de antibiótico conduzido por intensivistas. Lá atrás, quando falei para vocês, poxa, chegou uma tecnologia diferente no hospital, a gente queria que você desse uma olhada para ver o que a gente consegue fazer com ela. Pois é, ali a gente criou um time e desse time a gente começou a desenvolver protocolos de uso racional do antibiótico. E o que é mais legal nisso, né, é que a gente lá, tinha a visão não epidemiológica da CCH, que trata a coisa num âmbito mais macro do hospital. Eu estava muito preocupado com o caminho do antibiótico dentro da UTI, com minha timeline lá do meu paciente, de quando ele chegava com uma infecção e eu tinha que adequar aquilo. E aí a gente criou um time que era multidisciplinar, com reuniões semanais dentro da UTI, que envolvia ali médicos, enfermeiros, o microbiologista, farmacêuticos. E a ideia da gente era assim, olha, nós vamos ser referência em uso de antibiótico dentro da UTI. A gente vai revisar evidências, as melhores evidências, para trazer mastigado para o nosso time aqui da UTI
vai formular essas recomendações, coletar dados, gerir esses dados, para a gente saber o que. Poxa, nós estamos tendo um surto de alguma coisa, como é que a gente vai tratar? Como é que está nosso perfil da Pseudomonas aí nos últimos 6 meses? Está na hora de mudar a indicação de antibiótico? É isso que a gente faz. Discute casos, educa as pessoas e produz muito lá em termos de conhecimento científico. Mas como eu falei para vocês antes, a ideia da gente de ter um intensivista nisso era exatamente assim. Nossa preocupação não é com o DOT, não é com o DDD. Nossa preocupação é com o uso diário ali do antibiótico. É com aquele paciente que chega com uma infecção e que depois identifica uma bactéria, que depois identifica o antibiograma, identifica algum perfil de resistência e como eu vou tratar em cada um desses pontos esse paciente. O meu bom trabalho nisso, uma boa orientação nisso, vai reduzir o uso de antibiótico inadequado. E isso vai refletir depois lá no indicador que a gente vai ver de forma epidemiológica, que é tão importante também. Mas eu tenho mais a ideia de que a gente, como intensivista, possa atuar nessa fase mesmo, mais na beira de leito. Suspeitou de uma infecção, a equipe assistencial suspeita de uma infecção, coleta uma cultura, inicia um antibiótico empírico. Para isso, eu dou uma orientação. Eu tenho lá uma tabela 1, que depois a gente vai ver o que é que se trata, e um fluxo para definir, poxa, esse paciente tem risco para germe multiresistente ou não tem risco para germe multiresistente. Aí, essa cultura que eu colhi vai lá para microbiologia, microscopia, faz identificação rápida do germe e ela mantém uma comunicação em alça fechada o tempo inteiro com a gente. Identificou, ela manda imediatamente para nós o resultado. E isso, na época, o único canal de comunicação que a gente conseguiu entender de que seria viável, né, sem onerar nada, foi através do próprio WhatsApp, entendeu? Mas algo funciona bastante. Então, chega a informação na beira do leito de volta. Eu faço a adequação inicial. Olha, identificou ali uma E. coli. É uma suspeita de infecção urinária, você colheu as culturas, está identificando um gram negativo, ó, identificação inicial aqui do MALDI deu uma E. coli. Eu adequo o antibiótico. Saiu o resultado do antibiograma, eu consigo descalonar esse antibiótico? Ou será que essa E. coli é uma E. coli SBL? E eu tenho que fazer a adequação desse antibiótico para escalonar esquema. Se tiver algum germe multiresistente, ou principalmente nossa maior temor hoje em dia, as ERCs, né? Qual que é o perfil de resistência? O que será que eu conseguiria usar? E aí, nesse ponto, a gente chama a CCIH para nos ajudar, né? Quando já tem um mecanismo ali de resistência, a gente precisa de uma ajuda maior. Nesses pontos onde eu tenho uma adequação inicial do antibiótico já com germe, eu tenho uma tabela 2 indicando ali, olha, para esse germe, se ele tem perfil de multiresistência, se ele tem um maior risco para multiresistência, você deve usar esses antibióticos. E de onde a gente tira aquele aconselhamento de antibiótico? A gente faz gestão de todos os germes isolados na UTI. E a gente consegue saber os perfis de resistência e nossos perfis de sensibilidade de antibiótico, de forma a aconselhar a colocar lá recomendações de antibióticos que realmente vão ter a chance de tratar eficazmente aquela bactéria, aquela infecção. E aí, depois de tudo isso, né, definido o mecanismo de resistência, a gente olha pela tabela 3 como é que a gente conseguiria descalonar, então determina tempo de antibiótico, que é uma tabela 4, e depois avalia a resposta e encerra o ciclo. Eu vou mostrar isso para vocês de forma mais pormenorizada. Quando o paciente chega, eu tenho uma suspeita de infecção, a primeira coisa que eu me pergunto é: esse paciente tem risco de multiresistência? Eu não me pergunto mais se é só comunitário ou nosocomial.
Não, eu pergunto, é comunitário ou nosocomial? E se for comunitário, tem risco de multiresistência? E aí eu uso alguns critérios, vou jogando no fluxo, levando alguns critérios para definir em que parte eu vou, que perfil de antibiótico eu vou indicar para esse paciente. Aí, digamos, é uma infecção urinária. Poxa, uma infecção urinária comunitária ou nosocomial. Nossa indicação hoje aqui está em amica e mero, e vou falar para vocês daqui a pouco por quê. Esse time ele gere os dados dos principais germes relacionados à infecção urinária. E a gente detectou aqui um perfil bastante diferente, o que fez a gente fazer essa recomendação, que foi muito ímpar aí em relação à literatura nos últimos meses. Depois, quando sai a bactéria, poxa, olha, eu tinha lá paciente com infecção urinária, colhi cultura, iniciei antibiótico empírico, determinei que aquele paciente tinha risco para multiresistência. Depois saiu e é uma E. coli, né? Bom, onde é que está a E. coli aqui na minha tabela? Gram-negativo, E. coli, eu vou lá, ó, minha recomendação é a amica. Se for um choque séptico ou uma pneumonia, usar meropenem. E aí ele vai andando, porque aí ele chega depois e isola depois de isolar o germe, ele o resultado do antibiograma. Ah, esse paciente tinha algum perfil de resistência antimicrobiana e eu deixo aqui mastigado mais ou menos os principais, a gente deixa mastigado para o médico da nossa equipe, quais os principais mecanismos de resistência, como reconhecer e o que se está recomendando se esse germe for um germe mais sensível, como ele descalonar. Legal, já fiz isso então, tratei empírico, saiu o germe, eu adequei para o germe, saiu o antibiograma, eu adequei conforme o antibiograma, agora está na hora de eu decidir quanto tempo de antibiótico que eu vou usar. Essa, que a gente chama lá de tabela verde, foi um dos últimos esforços que a gente fez no time, e pegou todos os guidelines da IDSA, revisou os mais recentes e viu o tempo de tratamento, o que se tinha de melhor evidência na literatura em relação a tempo de tratamento. Isso aqui foi um esforço grande, Porque eu sei que eu mas deixei ela agora. Não, não tem. mas que resultou numa coisa muito legal para nós. Por exemplo, infecção abdominal não complicada, sem perfuração, sem abscesso, necrose, se necessário, 3 a 5 dias de antibiótico. E se for complicado, após controle de focos, 5 a 7 dias. Poxa, isso é uma quebra de paradigma. E eu sei que não é só para nós. Eu sei que é para a maioria das UTIs no mundo. Mas tudo isso são recomendações que a gente precisa não só deixar a recomendação, como ver se isso de fato está sendo cumprido. Então, precisamos educar as pessoas em relação a isso. E educar não só em relação a isso, mas dizer assim, poxa, de onde a gente está tirando essas recomendações, né? Essa semana a gente lançou para toda a equipe da UTI um resumo do guideline agora de 2024, lançado em agosto, de bactérias, de tratamento de bactérias gram-negativas, né? E aí, nesse resumo, por exemplo, a gente deixou lá para eles, olha, infecções por estenotrafomonas. O que o IDSA está recomendando em ordem de preferência? E já dizendo para as pessoas, olha, a gente vai fazer uma alteração da nossa recomendação. Esse QR Code aqui, viu, gente, é para quem quiser pegar esse resumo que foi feito pelo time, está disponibilizado aí. Economiza, é um resumo da leitura das 76 páginas. A gente faz uma reunião semanal, onde a gente tem ali médico infectologista, o farmacêutico clínico, nosso microbiologista e time de médicos da UTI. Nessa reunião, a gente discute os casos e também olha como é que está o nosso perfil da UTI. E essa foi uma outra coisa bastante interessante. Um dos nossos médicos, que gosta muito de ciência de dados também, desenvolveu para nós uma forma diferente de olhar através de um BI.
A gente fez um BI para relatório do nosso perfil epidemiológico lá das bactérias, entendeu? E isso deu para a gente uma velocidade muito grande na maneira como a gente consegue, hoje em dia, determinar se está tendo, qual é o nosso perfil. Então, eu consigo ter ali no meu geral, no meu dashboard geral desse BI, o número de culturas que foi coletadas, quantas foram relevantes, quantas são comunidades, quantas são hospitalares, nossos germes mais frequentes. E se eu clico lá num determinado germe, ele me dá lá, poxa, como é que está, como é essa sensibilidade aí, por exemplo, a, cef, a ceftriaxona, como é que está nosso perfil de resistência ISBL para Escherichia coli? Foi revisando esses dados que a gente percebeu que na nossa cidade estava tendo um aumento de pacientes vindos com infecções comunitárias graves para UTI com com E. coli e SBL. Isso gerou o desenvolvimento de um estudo e daquela recomendação que falei para vocês anteriormente. Mensalmente, a gente divulga nossos resultados em termos de número de culturas coletadas, tipos de infecção, como é que está ali nossa recomendação de tabela por germe, em quantos pacientes era possível descalonar, em quantos foi descalonado, e os tempos de antibiótico. Divulga ainda para todos quais as bactérias que têm sido mais isoladas na UTI naquele mês, e faz ainda um monitoramento farmacêutico, onde a gente verifica quantos pacientes iniciaram antibióticos, quantos antimicrobianos foram iniciados, reações adversas relacionadas a antibiótico, necessidade de adequação de dose também. Quando a gente criou aquela tabela do tempo de antibiótico, a gente passou a monitorar, a gente não só entregou a tabela, porque a gente sabe que é difícil mesmo de você só dar uma evidência e as pessoas passarem a seguir do nada para o nada. Então, a gente entregou a tabela de tempo para as pessoas, olha, agora, para esse tipo de infecção, você trata por tanto tempo. E passou essa tabela para os rounds da UTI. Então, diariamente lá, esse caso aqui, poxa, é uma infecção, uma PAV. Tá, vamos lá, pneumonia associada à ventilação. Qual o tempo de uso de antibiótico? Tal. Olha, está tratado já, você já tem evidência que dá para parar tratamento. E aí foi estimulando as pessoas a consultar essa tabela. E isso fez com que a gente reduzisse o nosso DOT em torno de 40% nos meses subsequentes à estratégia de lançar a tabela e fazer uma revisão diária durante os rounds do uso dos antibióticos, estimulando as pessoas a reduzir antibiótico. A gente saiu de 1.800 de DOT para em torno de 1.100 de DOT. E isso gerou um estudo que está sendo feito no momento para ser publicado em breve. Esse grupo também, como eu falei antes, ele já levou alguns estudos para congresso, sendo até premiado num congresso brasileiro alguns anos atrás, e ainda produz outros estudos, como esse que eu falei para vocês agora, dos fatores de risco, aquele fluxo inicial está sendo estudado, para ver se aqueles fatores que a gente indicou ali como risco de multiresistência, se eles realmente conseguem prever isso bem, e essa E. coli comunitária com perfil de SBL. E para onde a gente acha que vai nesse uso racional e nesse nosso programa de estudo de chip de antibiótico, né? Acho que a primeira coisa de tudo é assim, a gente trabalha com muitos dados, e eu acho que essa hoje é o desafio dentro das UTIs, né? Como é que a gente consegue fazer automação de coleta e de uma interpretação mais básica de dados, né? Isso é um grande desafio. E a gente já tem trabalhado nisso, na automação, pelo menos dessa fase inicial, da coleta dos dados, de vir direto do laboratório e ninguém ter que pegar aquele dado, tratar, colocar numa planilha. Ele já entrar direto e sair com um tratamento básico ali dentro do nosso BI.
Outra desafio que a gente acha que vai ter nos próximos anos é da identificação cada vez mais rápida, não só dos germes agora, mas dos perfis de resistência. E a gente já tem isso disponível. A gente está criando, no momento, protocolos para uso dos painéis de PCR, né? Para identificação não só bacteriana, como identificação de vírus e identificação de perfis de resistência. E também, através de tudo isso, criar estratégias de enfrentamento para infecções por bactérias multidroga resistentes. Como mensagem final, queria dizer que, olha, a resistência antimicrobiana é um problema global, como falei para vocês. A gente está muito envolvido nisso dentro das UTIs. A gente, em torno de 70% dos nossos pacientes, como eu falei, vão usar antibiótico em algum momento, e 20 a 30% dos nossos pacientes vão usar antibiótico de forma inadequada. Programas de uso racional de antibiótico, esses programas de stewardship, eles são eficientes, eles reduzem tempo de antibiótico, reduzem volume de uso, auxiliam no controle de infecções por germe multiresistente e são seguros. E as UTIs devem participar de programas ou ter programas, quem sabe, também de stewardships. Eu espero, de fato, eu sei que é uma apresentação ela é prática, mas eu acho que também, às vezes, um pouco distante, porque a gente, para chegar nisso tudo, foram quase 10 anos de construção, mas eu acredito que as UTIs tendem a caminhar para esse lado, de gerir melhor o seu uso de antibiótico, de não entregar tanto para o individual do médico decidir por ele próprio, sem ferramentas que o embasem para essa decisão. Eu espero ter estimulado, inspirado a formação desses times dentro das UTIs. Muito obrigado, gente. Com certeza, Rodrigo. Obrigado aí pela inspiradora apresentação. É um trabalho de década. Sim, você mostrando o caminho das pedras, né, para, de certa forma, todos, né? Não sei se Derlon ou Fernando querem iniciar. Parabéns aí a Rodrigo. Acho que foi uma excelente apresentação, mas mais parabéns ainda por conta da iniciativa da ação, né? Eu acho que eu diria que você colocou aí a visão e o estilo do intensivista em cima de uma sistematização da utilização do antibiótico, né? E junta, eu acho que vários conceitos que são importantes para o intensivista, e você no final aí citou a frase da cultura de tomar a decisão baseado em informação. Eu acho que isso é crucial. Rodrigo, você acha que com essa linguagem e essa maneira de apresentação fez com que os intensivistas se envolvessem mais com esse assunto? Que a gente sempre comenta, né? A gente tem tanta coisa dentro da terapia intensiva e, com frequência, coisas importantes são deixadas de lado. E uma delas, obviamente, é a preocupação com a utilização de antimicrobiano. Você acha que essa sistematização gerou aí uma mudança na maneira como as pessoas se interessam pelo assunto? Acho que esse é muito bom, porque muitas vezes a gente está ali dentro daquele time, né? Quando é, é, uma coisa legal de fazer a gestão por times, né, é que você passa a aproximar as pessoas daquele problema. Então você começa a envolver o enfermeiro, o farmacêutico, o médico, e ele passa a ser dono daquele problema também, ele se sente corresponsável. Mas a gente que está ali dentro do time, que começa a estudar isso e ver e a se empolgar com aquilo, fica muito fácil de contagiar essas pessoas.
E aí a gente sempre ficava pensando, poxa, como é que a gente faz para isso chegar na beira do leito, né? A gente usou estratégias que meu pai sempre dizia aqui, olha, tem que levar isso para a beira do leito, tem que levar isso para o round, né? É, a gente começou a educar no round. Então, estava lá discutindo um caso de infecção e tal. A gente abre uma tabela dessa. Gente, aqui, ó, para esse germe, a gente recomenda isso por causa disso. Vocês sabem, de vez em quando a gente pega uma reunião e leva, olha, vocês sabem como é que está o nosso perfil para pseudomonas? A gente estava bem, ó, a gente estava aqui, ó, com uma boa sensibilidade aqui para ceftazidima e a gente caiu nos últimos meses. A informação faz com que a pessoa se sinta mais próxima de, poxa, eu não vou deixar de usar a ceftazidima, então. Vou passar a usar o que os caras estão recomendando, porque eles estão monitorando para a gente. A ideia sempre que a gente tenta deixar para eles é que, gente, olha, a gente faz um esforço tão grande para entregar esses dados mastigados para vocês, usem, tá tudo aqui, ó. Isso, todas essas tabelas que eu mostrei, elas têm um QR Code que você acessa pelo QR Code e de qualquer lugar da UTI que você tiver, você olha a tabela. A ideia também lá do CARES, viu, Ederlon, foi muito legal e a gente não esperava que tivesse o impacto que teve. Que foi, poxa, nós fizemos um esforço enorme. Ficamos ali 3 meses reunindo toda semana para revisar os melhores tempos de uso de antibiótico e o que tinha de melhor evidência para tempo de uso de antibiótico. Mas não passou. Não passou para a beira do leito. A gente, pô, como é que a gente vai levar isso? A gente levou para o round e começou a chamar alguns casos. E olha aqui, ó, para esse paciente que tem essa infecção, com essas características, você pode usar antibiótico por esse tempo. Tá seguro, gente. Pode usar. A gente revisou a melhor evidência para você. E aí o pessoal começou a usar. Aí você começa a engajar. Você sabe que Rodrigo, o Fernando, excelente. Só de você falar, só para arrematar o que o Rodrigo comentou, qualquer projeto para gerar mudança, a parte de educação ela é crucial. Você só solidifica a nova atitude com alicerçado num bom Chão projeto. da fábrica. Chão da fábrica. Desculpa, Fernando. Não, Rodrigo, então, excelente, gostei muito. E assim, com uma linguagem muito didática, que é uma característica tua, tu fosse colocando as coisas como se fosse, né, dessas técnicas de gestão fazendo um empilhamento, né? E tu fosse agregando informação e fosse desenvolvendo. Duas coisas assim que me chamam a atenção na tua apresentação. Uma delas é que estudos, né, dos Estados Unidos mostram aí um percentual entre 25% a 30%, né, de uso inadequado. Eu imagino que no nosso meio isso deva ser maior, não é? Até porque a nossa taxa de culturas positivas para poder fazer o descalonamento, ela é bastante inferior. E a gente só consegue descalonar quando conhece o germe, não é? Então, tu precisa ter um serviço de microbiologia muito bom para que a gente possa exercer, né, essa função, vamos dizer assim. E um outro aspecto também diz respeito assim a o tempo de uso, né? Eu lembro quando saiu aquele estudo dos franceses, né? Eu não me lembro agora o nome daquela dupla, sobre o uso de antibiótico na PAV, né? No começo dos anos 2000. Sim, lembro. Eu acho que era o... Shastra. Hã? O Shastra, né? Isso aí. Eu lembro que eu vi aquilo naquela época ainda, nos anos 90, quando tinha... Fagon, o outro, Gauchinho. Fagon. Isso. O Janives Fagon. Isso eu olhei assim, porque era uma época que eu via usar, tá com pseudomonas 14, 21 dias, né? Era um absurdo. E a gente naquela... Então, assim, quebrar paradigmas não é fácil. Então, parabéns também pelo teu trabalho aí, né? Porque aos poucos tu fosse mostrando, como disse o Ciro, o caminho das pedras, né? É árduo esse... A propósito desse seu comentário, eu tenho uma intervenção aqui na assistência que talvez fosse interessante a gente pegar já.
Ela está pergunta aqui qual é o tempo de resultado do seu laboratório para a entrega da identificação das culturas, Rodrigo? Legal. E, ao mesmo tempo, Então, também pede seu e-mail, eu não sei se estou autorizado, tá? todo todo esse projeto, né, ele nasceu por causa daquele negócio do mal de Toff, né? Então ele Uhum. dizia assim, poxa, chegou aí o mal, que a gente vai fazer com ele? E aí quando eu fui ver, assim, tá, como é que a gente vai usar ele? Isso aqui é informação rápida. Não adianta eu ter informação rápida que dá lá no laboratório e isso não chegar na beira do leito. E, a implementação dessa tecnologia naquela época reduziu nosso tempo médio de positividade de cultura em aproximadamente 12 a 20 horas, dependendo ali do mês. Hoje, nossa positividade de cultura está, em média, em torno de 20 horas. Meta para positividade, para informação. Só que 20 horas, às vezes, podia cair no setor no período da tarde. E aí ninguém ia olhar, só ia olhar no outro dia. E aí a gente ficou ali pensando, pô, como é que a gente vai fazer para isso chegar? Aí a gente comprometeu com o pessoal da microbiologia do laboratório que, olha, quando positivar e vocês colocarem no mal de der o germe, vocês vão soltar o germe para a gente. Mas não é só soltar o germe, alguém aqui na UTI tem que dizer, ó, recebi. Recebi a informação e vou usar. E vou usar. E aí esse que eu acho que foi o maior pulo do gato. Porque senão aquela cultura ia positivar, ia ficar no laboratório até o outro dia de manhã, quando ia parar alguém para olhar aquela informação. Então a gente gera hoje um dos gerenciamentos um dos indicadores do nosso protocolo lá é taxa de confirmação, tempo de confirmação, entendeu? Então o cara tem que confirmar, e antes a gente até colocava, olha, tem que confirmar e mudar o antibiótico em até 2 horas. Hoje a gente alargou um pouco mais isso, colocou até 4 horas. Mas ele tem que confirmar até aquela quarta hora, senão ele já perde o indicador. Mas normalmente é confirmado logo depois. Rodrigo, Marcelo, boa noite. Parabéns pela apresentação. Marcelo, Tá legal o seu trabalho. obrigado. É um trabalho de muitos anos, com certeza. Ele é robusto e é o que faz a diferença. Você consegue trazer o Stewardship Program sair do papel, né, e ser utilizado na prática clínica. Isso é algo que todo mundo fala, mas poucas pessoas fazem. Você consegue fazer com o teu grupo. A minha pergunta, assim, Rodrigo, em relação às metodologias rápidas, né, FIM-Array e outras, né, que você tem a análise rápida, metodológica. Se você tem no teu grupo alguma experiência com isso e toda vez assim, né, que a gente precisa fazer uma detecção rápida, precoce, seja através de uma genotipagem ou através de FIM-Array, né, que sejam outros exames que você consiga detectar rapidamente. É um custo bastante elevado, né? Um painel desse está em torno de R$ 1.500 É, e não é custeado por operadoras e a gente tem essa isso mesmo. dificuldade. Eu queria que você falasse um pouquinho aí da tua experiência, que eu tenho A certeza que gente, você tem. Marcelo, a gente tem essa mesma dificuldade, principalmente por conta do custo. Está tudo aqui, está dentro do nosso laboratório de microbiologia. O último deles, esse painel de hemocultura, e por conta da chegada dele, a gente está fazendo uma nova tabela assim, de orientação de uso desses painéis dos Film Array para que tipo de paciente que a gente vai oferecer. Infelizmente, a gente não vai poder é, é, ter para todos, né? Mas a gente, aí, olha, choque séptico aqui. Poxa, vamos fazer paciente, vamos tentar identificação rápida. A gente está, no momento, construindo a, o fluxo, mas a ideia que fique a- choque séptico imunossuprimido pode reduzir muito o tempo para identificação não só do germe, como do perfil de resistência. Eu particularmente,
estou me agarrando muito na ideia de que, olha, eu não me importo de errar o diagnóstico, eu me importo de errar o tratamento. Eu quero pular uma fase já. Eu quero já ir para o... Porque um dos nossos principais problemas dentro das UTIs hoje em dia é a enterobactéria resistente à carbapenemase. E para esses pacientes vale muito a pena, eu mesmo sem saber o germe, já saber qual vai ser o perfil de resistência para conseguir orientar ali antimicrobiano. O que que a gente já faz muito? Painel respiratório faz bastante. A gente tem alguma facilidade com o painel de meningite, de líquor, tá? E a gente tá iniciando agora, recebeu alguns kits para teste do painel para hemocultura, mas que em breve deve passar para uso, limita muito ainda realmente ao custo, porque as famílias têm que arcar com esse custo. Tem uma pergunta aqui da para conseguir fazer todo esse processo funcionar, normalmente a iniciativa vem de cima para baixo. Como funciona a hierarquia da gestão do seu hospital? Então, legal, Não foi essa excelente pergunta. impressão que me deu, não. Eu acho que foi mais mostrando, né, caminho e convencimento também, talvez muito É, mais do que hierarquia, né? às vezes a gente fica esperando que tudo venha de cima, né? Na verdade, o grande estímulo veio de cima, de fato. Mas eu sou responsável por esse protocolo há 9 anos. E eu era um médico diarista da UTI. A chefia da UTI nunca participou diretamente desse protocolo, mas deu todas as ferramentas que, olha, precisa disso e tal. Uma das coisas que eu sempre acreditei muito assim na gestão participativa, né? Essa coisa da divisão por times, né? Dentro da UTI, olha, lá dentro da UTI a gente tem time de prevenção de eventos relacionados à ventilação mecânica, e esse pessoal se reúne uma vez por semana e eles são as nossas referências em relação à ventilação, à PAV e tal. Isso faz com que as pessoas que estão dentro desse processo se sintam responsáveis por ele, sintam que elas participam da gestão da UTI. Então, esse é o principal. De fato, precisa vir da gestão, mas você precisa entender que, mesmo não sendo o administrador, você também gere a UTI. Porque se você é diarista da UTI, você já tem corresponsabilidade na gestão da UTI. Muito bom. Fernanda, Derlon, Marcelo, alguém deseja fazer mais uma intervenção? Só Uma rápido. outra coisa com relação a custo, né? Se fala muito hoje em economia, né? E assim, com essa abordagem, sem dúvida nenhuma que se faz uma coisa que é preciso, que é evitar, né, o crescimento, né, que se amplie, né, essa rede de germe multiresistente, e ao mesmo tempo se reduzindo o tempo de uso de antibiótico, se consegue também economizar, não é? Então se une ao agradável, né? Eu acho que são isso aí em termos de gestão, não é? Sendo bem documentado, eu não tenho nenhuma dúvida que vai ter o apoio de cima, né? Sim, com certeza. Assim, sempre, como eu falei, né? Quando chegou, minha chefia me chamou e disse: olha, tem uma nova tecnologia. A gente precisa de alguém para começar a desenvolver. Cria um time, sabe? E as coisas são por time. Eu acho que esse modelo da gestão por times é muito interessante, assim. Foi assim que se desenvolveu o ECMO aqui dentro, assim que a gente conseguiu. A gente estava há um tempo com o time de sedação daqui, estava desativado, a gente reativou, porque passou a ter problema de novo com sedação. E aí é muito legal, porque as pessoas realmente se reúnem ali uma vez por semana, sentam, discutem aquele tema, entendeu? E todo mundo cresce junto com aquilo. E você passa a ser reconhecido dentro da UTI como referência naquilo. Eu acho legal.
Ciro, tu disse que tem mais uma pergunta aí, Ciro? Sim, estava ligado aqui. Fernanda Próxima pergunta. pergunta o seguinte: boa noite. Por muitas vezes iniciamos empiricamente um tratamento com antibiótico de amplo espectro e depois descalonamos, se for o caso, conforme a cultura. Mas, por vezes, o paciente mantém um quadro grave sem apresentar melhora. Podemos ter segurança para descalonar, apesar da ausência de melhora clínica? E uma observação Igual. da Bíblia diz que deve-se também ter as contas de quanto se economiza na mão. É Primeira verdade. pergunta, depois. É, eu sou intensivista, trabalho todos os dias ali, olho meus pacientes. E eu tenho a mesma dúvida que você, muitas vezes, Fernanda. Só que eu fico sempre me provocando, primeiro, se aquilo de fato, se aquela piora é infecção ou não é infecção. Esse é o primeiro ponto, né? Bom, o pessoal sabe que eu mexi durante muito tempo com queimados, ainda mexo atualmente. E, poxa, para queimados você fica sempre naquela eterna dúvida. Será que agora infectou? Né? Será que agora essa piora é por infecção? Então eu passo por isso muito. Né? O que que eu uso de estratégia? Eu tento montar ali um painel de informação, tanto com informação clínica do paciente, coisas que, poxa, como é que está a secreção? Eu estou suspeitando do que exatamente? Ah, estou suspeitando de uma PAV. Não, como é que está a secreção? Mudou, mudou FiO2? Como é que está a imagem? PCR subiu, caiu, leucograma, eu tenho procalcitonina, tenho possibilidade de pedir procalcitonina, isso pode me ajudar. Não estou dizendo que tem bala mágica para isso, mas eu acho que quanto mais informações você tiver, melhor vai ser a sua capacidade de conseguir decidir. Agora veja o seguinte também, nessas situações, de fato, é muito difícil de descalonar. Mas e naquelas que é muito fácil? Quando a gente já tem o germe na mão, né? Você tem o germe na mão, sabe que é aquilo ali e continua com 2, 3 olhos, às vezes não direcionado. Medo. Muitas vezes a gente pega ali, isolou sei lá, isolou um streptopiógenes ali naquela infecção de pele. Nossa, mas será que é só isso mesmo? Eu vou deixar esse paciente só com penicilina? Eu vou deixar esse paciente com penicilina e clinda só? Nossa, eu vou ter que tirar o meropinho, não sei o que, não sei o que. Gente, você pede Isso me cultura para lembrou uma frase acreditar. do Ernesto Ferreira Carneiro, eu acho que o Adelão vai lembrar. Até para errar, o cara tem que ter convicção, né? Rodrigo, É Tem que isso ter mesmo. convicção para errar também, né? Rodrigo, em relação à dosagem sérica de antimicrobianos, o que que você faz além de vancocinemia? Você faz amicacinemia ou outro tipo de Não, dosagem? hoje, puxa, Marcelo, legal. É, há alguns anos atrás, eu lá dentro do Queimados do HC, apareceu a doutora Silvia Sanches, e ela era da farmacologia lá da USP. E ela resolveu fazer um trabalho de dosagem sérica, de nível sérico de antibióticos, com tempo de decaimento e tal, para todos os antibióticos que a gente usava lá nos queimados. E por que que ela escolheu queimados? Exatamente por esse perfil de volume de distribuição muito errático do queimados. E, e naquela época, assim, o que que eu via, né? A gente chegava, a vanco é hidrofílico, e a gente chegava a usar 6 gramas dia de vanco, e às vezes não conseguia chegar no nível sério. Por outro lado, a gente usava um quarto da dose recomendada de livro de meropenem, que acumulava bastante, mesmo no paciente sem ser renal. E aí, quando eu vi aquilo na época, eu participei lá dos estudos com ela, disse assim, gente, isso aqui é o futuro, isso aqui vai chegar. A gente não vai dar mais antibiótico por dose de livro. A gente vai começar a dar antibiótico por dosagem de antibiótico e modelagem PK/PD. Nunca chegou. Pois tá aí, ó. Minha surpresa que 2 anos depois chegou lá o MALDI, a dosagem de antibiótico ficou ainda muito restrita. Eu tenho a expectativa de que isso um dia a gente
faça de maneira mais rotineira dentro das UTIs. Perfeito. Acho que o Rodrigo colocou aqui uma coisa fundamental, que para a gente gerar mudança, melhoria de qualidade, na maioria das vezes o que a gente precisa é de um trabalho da equipe para organizar os processos. Nós temos uma Microsoft lá no IASP também, e longe de eu ter essa agilidade por conta da falta da sistematização. Então, é crucial a gente parar, arregaçar as mangas e sempre se perguntar como é que a gente pode fazer para fazer melhor, para facilitar a vida de todo mundo, para envolver cada vez mais as pessoas dentro de um assunto, de um tópico importante. E eu sempre digo que é fascinante você poder ter dados que gerem informações para que você possa usá-las para tomar de decisão. E tomada de decisão sempre é algo bastante difícil. Na decisão do antibiótico, na decisão do suporte hemodinâmico, do suporte ventilatório, enfim, esse é o desafio do dia a dia do intensivista se ver diante de situações complexas, onde não tem bala mágica ou receita de bolo que diga para você como tomar decisão. Mas quanto mais informação você tem, com certeza fica mais fácil. Né, Rodrigo? É isso mesmo. Eu estou satisfeitíssimo aqui. Olha, se a gente fosse continuar, não parava, ia ser até 11 horas da noite, amigo. Mas não vão faltar oportunidade de você voltar aqui nas UTIs intensivas, com certeza. Pode se preparar que o convite vai vir. Gente, eu agradeço demais. Rodrigo, a gente podia fazer uma reunião dessa nos Lençóis, né? Hein? Poxa. Olha, Derlon lembra de uma já. Derlon lembra de uma, Derlon? Eu gostei. Aquela foi boa, né? Opa! Foi, Não, não. Pois uma vez, ó. excelente. Então Eu deixei meu Rodrigo. Muito obrigado. deixei o e-mail aqui do lado, viu, gente? Abraço a todos, pessoal. Deixei- Boa noite. Até a próxima Obrigado. Um quarta. abraço. Tchau, Um abraço. Muito obrigado. Muito Obrigado obrigado. a você. Valeu. Tchau.